2. Olá, gente! Você que está acompanhando a gente aqui no Forrocast nesta quinta-feira. Para mim é uma alegria enorme aqui, porque hoje a gente está aqui com um resumo da cultura nordestina dessa mesa aqui. Estamos com a DJ Preta, que está aqui do meu lado. E aí, Preta, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Forrocast? Boa noite, estamos felizes de estar aqui novamente, hein? Novamente, na Daqui a segunda pouco temporada agora. Na terceira eu vou poder pedir música? DJ Preta, que é colunista do site São João na Bahia, tem assina a coluna Forró Sound. E vou passar aqui pro outro lado que a gente traz aqui o ator, roteirista e amante da cultura nordestina, tanto é que a camisa dele entrega tudo. Juan Passos, bem-vindo, Juan. Salve, salve, pessoal. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. Uma honra estar aqui nessa mesa aqui poderosa. E vamos que vamos falar sobre forró, cultura nordestina aqui, né, que a gente gosta muito. Vai dar o que falar. A gente já nos bastidores já está conversando muito. E para concluir a nossa mesa aqui, a gente traz uma figura que também é referência, que se vê em todos os forrós de Salvador e do interior também. Ele pega aí e viaja. Ele que gosta de pedalar, ele que gosta de informática e que, sobretudo, gosta de forró e de cultura nordestina. Antônio Forrozão, que traz o forró no nome. Bem-vindo, esteja em casa aqui. Opa, salve, salve, forrozeiro de plantão. Prazer aqui estar com você, meu amigo. Nossa Preta. Mais uma vez, não é mais uma entrevista junto com Preta. É verdade. E a gente se junta, mas não consegue brigar, né? Com certeza. É verdade, né, rapaz? É verdade. Porque o pessoal, quando começa a falar de forró, de cultura nordestina, às vezes começa a ter uns arranca-rabo aí, como diz o... Nossa parceria já é longa, né? Já é longa. Agora, eu sugiro uma alteração no nome de Antônio. Tem que ser o onipresente do forró. Onipresente. Antônio Forrozão. Antônio está em todos os eventos aí. E hoje a gente traz aqui esses convidados especiais para bater um papo sobre forró, sobre cultura nordestina, sobre São João. Estamos já perto aí do período junino, estamos a quase 60 dias do São João, a 60 do mês de junho. E não, 40 e poucos dias, 50 dias no mês de junho. Tava vendo que essa conta estava bem desarranjada. É verdade. E a gente com muito assunto para tratar. Eu queria saber, vou dar uma oportunidade aqui para o nosso calouro das conversas aqui forrozeiras, que é o Juan. Juan, você está em cartaz com a peça Saudade João. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco desse espetáculo, que é emocionante, no mínimo emocionante. Obrigado, Gabriel. O Saudade João foi uma peça que eu escrevi em 2019, que é a história de um menino que vai parar em um mundo onde um mago tirano proibiu São João. Nessa época, em 2019, falar de um mundo sem o São João era uma loucura. Depois disso, a gente viveu 2 anos de pandemia sem São João. Eu prometo nunca mais escrever nada, minha gente, de proibição, pra nada virar profético. Mas essa é a história desse menino que ele tá muito triste, porque perdeu o avô recentemente. E aí ele faz uma malcriação e vai parar nesse mundo, que é o reino de Brogodó, onde o mago censor proibiu qualquer manifestação cultural associada à festa que não deve ser nomeada, que é a festa de São João. Então não pode ter bandeirola, não pode ter forró, não pode ter dança, não pode ter comida típica, não pode ter nada. E aí, nesse mundo, esse menino encontra uma série de pessoas que ensinam ele a lidar com a saudade do avô. E ele ensina as pessoas, ajuda as pessoas a lutar contra a tirania, contra a opressão. Então é essa história aí de Saudade João, em cartaz no Teatro Módulo e em outros lugares aí da Bahia. Basta contratar a gente que a gente roda essa Bahia toda. Aí. Eu já vi em 2 lugares diferentes. Eu assisti o primeiro no Teatro Gregório de Matos. E o segundo eu assisti no Xisto Bahia. E agora está lá no Teatro Módulo. E eu queria saber quantas pessoas estão envolvidas nessa peça aí, entre atores, músicos, porque tem música também, né? Parece festa de São João, que você fala, empregos diretos e indiretos, né? Saudade de João é isso, porque diretamente são 15 pessoas envolvidas, uma coisa que o teatro baiano não faz mais hoje, por um simples motivo, não é rentável, né? São muitas bocas para dividir ali o valor e o modelo hoje de teatro não se faz isso. Mas eu acho que é algo que vale a pena a gente, às vezes, dar um murro em ponta de faca, né? Então, a gente está nessa batalha aí, somos 15 artistas envolvidos diretamente, e aí pessoas que trabalham ali diretamente, né? Tipo, mais de 20 pessoas também trabalhando
para fazer esse projeto acontecer, né? Então, e aí pessoas próximas, minha mãe que costura ali a cortina, que tá lá todo dia assistindo, a mãe de uma porrada de gente do elenco, os pais, então isso... Saudade de João é uma peça formada por muita gente, né? E o teatro, ele tem essa característica enquanto arte, né? Para ele acontecer, ele depende de diversas pessoas envolvidas ali, a pessoa da luz, a pessoa da bilheteria, a pessoa do som, e Saudade de João tem isso, né? Tem a parte musical, tem Bruna, que na peça ela é o Assum Preto, e o Assum Preto canta diversas músicas que costuram esse enredo, né? E tem Vini Multitimbres, que gravou toda a trilha, né? Ele não é executado ao vivo, na leitura, quando você assistiu, era ao vivo, né, Gabriel? E aí, para o espetáculo, a gente optou por ter essas gravações, e aí Bruna canta ao vivo em cima dessas trilhas pré-gravadas, né? Que maravilha. Olha, eu recomendo a vocês que assistam Saudade de João. É um espetáculo maravilhoso, está nas redes sociais. A gente já vai falar mais um pouco também sobre essa ideia, sobre esse texto que ele escreveu. Um texto realmente profético. A gente passou 2 anos sem ter São João por causa da crise sanitária internacional, mas felizmente essa crise já acabou. A gente vivia também ainda outros tipos de ameaça à cultura que felizmente não estamos vivendo mais com a intensidade, pelo menos deixou de ser institucional, mas ainda tem alguns ataques à cultura. Mas a gente vai vir para aqui também para falar de forró, né? Do mais nordestino dos ritmos. E eu queria saber, Preta, como é que anda o forró? Você que é uma pesquisadora, uma pessoa que anda aí fuçando esses meses, como é que está o momento atual do forró? Rapaz, o forró é nordestino, né? E como todo nordestino, a gente carrega na veia a resistência, né? A luta. A gente não desiste, ainda que hajam essas ameaças, né? As ameaças ao forró, elas continuam como sempre, mas a gente está aí resistindo, né? A agenda de São João está chegando, já temos aí datas fechadas em maio, já temos datas fechadas em junho, tem coisas boas vindo por aí. Você vai tocar na ABB pela segunda vez como DJ, né? Sim! Rapaz, A ABB é a grande festa de forró do primeiro semestre em Salvador, né? eu acredito que sim, viu? É o grande pré-São João baiano, é a ABB. Infelizmente, esse ano só vai ter uma edição, viu, pessoas? Porque, né, antigamente, né, alguns anos, tinha 2, 3 edições. Mas esse ano, e isso é mais uma demonstração do quanto o forró ele ainda procura resistir, né? Então, esse ano vai ter uma edição do Forró da ABB, mas a gente torce para que nos próximos anos a ABB faça mais edições. Estarei lá pela segunda vez. DJ Preta. Eu e Trio Ana Riena, a abertura, né, no Coreto, na chegada do pessoal, vocês vão chegando, vão curtindo esse forrozinho. Teremos a Delmário Coelho. E Estaca Zero. E Estaca Zero, olha né? Aí, que grade então, assim, fantástica. exatamente. E principalmente é uma grade que valoriza os nossos talentos aqui da nossa terra. Que é algo que o forró baiano precisa fortalecer cada vez mais. Porque nós temos grandes nomes de forró, né? A gente tem artistas incríveis que, assim, não ficam devendo em nada qualquer outro nome a nível nacional. Então, a gente tem mais é que fortalecer o pessoal da nossa terra. E por falar em fortalecer, a gente tem uma figura aqui que trabalha por isso há muitos anos. E trabalha dando literalmente cada gota de seu suor, que é o nosso amigo Antônio Forrozão. Fala, Forrozão! Forrozão, como é que surgiu a ideia de montar um portal para falar de forró numa cidade que é berço do axé? Gabriel, vamos contar um pouquinho da nossa história, né? Eu tinha um grupo de amigos, eu morava em Cajazeiras na época, e o que é que acontece? A gente se reunia toda segunda-feira numa churrascaria que justamente era a folga dos funcionários, e a gente se reunia e fazia um forró, trio, zabumba, triângulo e sanfona. Daí, eu observando ainda, já curtia, né, bananas, algumas casas que tinham no Coliseu. Bananas que virou Coliseu depois. Isso, Então, eu sentia a necessidade de ter um blog. Na época a gente não tinha site, era um blog, de informar as pessoas, né, os forrozeiros, de valores, datas. Você dava o servição, né? Isso. Onde estava tocando, quem estava tocando, preço, tudo, essa coisa toda. Daí isso me despertou o seguinte: a brincadeira ficou séria e tinha que virar site. Daí o Ponte do Forrozão, que era um blog, virou um portal,
e daí a gente deu continuidade. E nisso aí você já entrevistou muita gente boa, né? Graças a Deus. Mas eu sei que você é fã de uma artista de forró. E já a gente vai. E pra gente que é novo, nós somos novinhos, né? Blog entrega muita idade, né? Eu não Rapaz, sei o que é um eu blog, li alguém poderia isso. me dizer, por favor? Eu não sei, nunca vi um blog Os na blogs vida. desapareceram, mas os blogueiros continuam. Exatamente. Né? E você, mano, você gosta de um forrozinho, dança? Pô, dica é isso demais. Na Você peça quer você dançar, dança. já, mas na peça eu danço lá, de ousado, né? Tem a música tema do espetáculo, que é o Corre Menino, né? Meu personagem entra, faz uma dancinha de TikTok ali moderna para a música tema, né? Eu sou um apaixonado por forró, eu acho. Eu sou do interior da Bahia, né? Sou de São Félix, no Recôncavo. E o forró sempre esteve presente em minha vida, em minhas referências, assim. Eu lembro de consumir os CDs de Estaca Zero. Estaca Zero foi o primeiro grande, assim, paixão musical da minha vida, assim, de ficar louco ouvindo tudo, assim. Sabe aquele fã que vai lá e passa vergonha na frente do cantor? Porque eu encontrava Léo nos shows, assim, lá em Cachoeira e tal. Pode cantar uma música pra mim? Pode, peça a música. Aí eu pedi uma música do primeiro CD, que nem tava mais no repertório. Quem nunca? Aí o cantor de mundo, que essa aí Forrozão, não você já toca fez mais. isso também, né? Sabe aquele constrangimento Quem não? bom, né? Quem não? Então o forró sempre esteve presente, e aí depois eu conheci as grandes referências, assim, que eu acho que o forró tem essa característica, né? O forró, ele é dos ritmos o mais dramatúrgico, o que ele mais conta uma história através da música, né? Gonzaga tem músicas que ele passa ali 7 minutos só contando um caso até entrar na música, né? Então é performance, ele é teatro que tá ali, né? É um roteiro de audiovisual ali que a gente tá vendo na música, né? Outro dia eu estava conversando justamente isso com França. Foi vocalista da Mastruz Convite, que hoje segue carreira solo. A gente estava falando de Rita de Cássia, que é uma compositora que a gente perdeu recentemente. Ela faleceu vítima de uma fibrose pulmonar. Sim. Mas a gente estava discorrendo exatamente sobre isso. Ela compôs mais de 1000 canções e todas com uma pegada literária muito forte, tal qual Luiz Gonzaga. E muita gente ainda não reconhece a grandeza, o tamanho de que foi Rita de Cássia, né? Ou talvez conheçam, mas não sabem que era a Rita de Cássia compondo, porque infelizmente a gente tem 2 problemas aí, né? Um é a invisibilidade das mulheres dentro do forró, que é a razão principal da minha pesquisa, e eu sempre puxo para isso, Gabriel já sabe. E o segundo ponto é a questão dos compositores, né? A gente canta as músicas a plenos pulmões e muitas vezes acha que foi o cantor que compôs, por exemplo. Luiz Gonzaga não compunha letras, ele só compunha as melodias. Todas as letras de Luiz Gonzaga eram compostas pelos compositores parceiros. Ele fazia os temas, mandava para Humberto Teixeira, né? Um letrista amigo. Para algum letrista e tal. Assim como Dominguinhos e Anastácia também, né? Muito parecido. Exatamente. E puxando o assunto do que você estava falando, né? Dessa coisa dos sanfoneiros, né? Luiz Gonzaga, obviamente, né? O grande dos sanfoneiros que fazia muito isso. Tem um vídeo de Dominguinhos que está disponível no YouTube e eu tive a felicidade de ver ele fazer isso em vida nos palcos, que é Enchendo o Saco. Quando você bota lá, Enchendo o Saco Dominguinhos, você vai ver ele sentado, tocando, e aí ele toca as mesmas 8 notas, alguma coisa assim, e fala, essa aqui é Enchendo o Saco. E em cima dela, eu vou contar para vocês uma história. E fica tocando as mesmas notas, e o povo continua dançando enquanto ele tá lá contando a história. E isso é sensacional, e tipo, o nome é Enchendo o Saco. Eu acho assim... tudo muito genial dentro do forró. Eu sou apaixonada por forró. Todos nós aqui. A gente é suspeito aqui para falar disso. E por falar em paixão em forró, tá faltando espaço para o forró em Salvador, capital da Bahia? Eu acho que está faltando investimentos públicos para que o forró possa se estabelecer, porque infelizmente nós temos um cenário cultural forrozeiro, forrosístico, que eu costumo brincar nas redes sociais, que a gente ainda não consegue se sustentar através de bilheteria, entendeu? Então a gente precisa de investimentos públicos dentro do forró. A gente tem aí o forró patrimônio imaterial, mas a gente ainda não teve um edital voltado especificamente para esse ritmo, né? E agora era o momento disso estar já acontecendo, porque a gente está há 45 dias do São João,
né? A gente está vendo as grades sendo anunciadas com artistas grandes, mas quem movimenta o forró de verdade são os pequenos trios de cidades do interior. Por exemplo, eu estive agora no Festival de Forró de Riachão do Jacuípe. Um abraço, Del Feliz, seu lindo, que me levou para lá. E eu tive a felicidade muito grande de conhecer pequenos trios de forró, os sanfoneiros tocando forró de 8 baixos. Né? É quase extinção, né? É uma tradição quase extinta, né? A gente tem o Luizinho Calixto lá na Federal da Paraíba, né? Ensinando forró de 8 baixos dentro da faculdade de música. Ele desenvolveu uma metodologia para isso, mas ainda é uma coisa que você só procura se você for numa cidade muito do interior. Então, a gente precisa de iniciativas públicas para poder auxiliar que essa cultura não se perca, entendeu? Claro. E isso só um complemento aí, Gabriel. Você falou isso de políticas públicas, você fez uma introdução falando o quanto a gente viveu aí 4 anos de trevas mesmo, né? Que a gente está agora retomando, mas não é dizer que está uma maravilha, porque a gente estava num cenário tão bizarro que qualquer melhoria já é um avanço. E aí, quando o Preta fala do dia de trás e tal, eu acho que a gente precisa pensar, os gestores precisam pensar uma nova política cultural mesmo de incentivo, que não passe apenas pelos editais de repasse direto de dinheiro, porque é importante, não vamos negar aqui, porque a gente vive, os artistas vivem independentes, vivem numa situação tão complicada que precisam desse repasse. Mas também é preciso que se pense como tenham editais para promover carreiras, para você construir artistas ali que talvez hoje a gente não consegue viver de bilheteria, mas que qual é o impulsionamento aqui? Que verba para destinar uma parte dessa verba para publicidade, para divulgação, para levar os artistas em meios de comunicação, para que a partir disso, no futuro próximo, a gente consiga viver de bilheteria, por exemplo. Eu acho que você foi no X da questão. O que é que acontece com o forró? Você falou perfeito, fez uma análise perfeita. Eu, enquanto jornalista, além do Forrocast aqui do São João na Bahia, eu também faço um trabalho de assessoria de imprensa. E o assessor de imprensa, para você que está assistindo a gente e não conhece os trâmites jornalísticos, é aquele cara que faz a ponte entre o artista e a emissora de rádio, a emissora de televisão, ao site, essa coisa toda. Eu fui oferecer para uma rádio gigante aqui de Salvador, um artista de forró, para participar lá de entrevista no programa. Ah, não, Gabriel, deixe para maio e junho. O forrozeiro parece que é condenado a só ter espaço, só ter visibilidade, maio e junho. Tanto é que todo respeito, tem uma situação que eu acho muito triste, que é no mês de junho, os forrozeiros participam de um programa de TV, jogando laranja dentro de cesta, não sei o que, e não apresentam o principal, que é a música. É o forró. Só para você ter noção como isso é forte, que eu falo da sazonalidade do forró, né, de entender a cultura nordestina como sazonal, que é um absurdo. No Saudade João, no espetáculo, eu já ouvi muito essa pergunta de, não, mas em novembro vocês estão apresentando isso aqui, mas vai chegar agora próximo de São João, vocês não querem voltar com a temporada, aproveitar que está mais próximo do São João? Eu digo, eu entendo que o São João, que é o Saudade João, traz o São João. Então a força chega em junho, óbvio, vai ter uma força muito maior. Mas a gente não pode condenar o forró e a cultura nordestina a ser algo sazonal. A gente não pode querer que rotulem a gente para ocupar só 2 meses do ano. A gente está falando de uma cultura riquíssima que sustenta esse país. A cultura nordestina, que o forró está englobado nisso, ela tem que ser falada em todos os meses do ano. Não pode ser algo sazonal. Porque o pagodão não está vinculado ao carnaval. Mas, por exemplo, quando você faz a pergunta, né, Salvador está preparado? A gente tem iniciativas que trabalham forró o ano inteiro aqui na cidade, né? O Forró do Talco de João Miranda é um delas. O próprio Forró Sound, né? Nós fazemos bailes quinzenalmente o ano inteiro, né? O portal, né? O portal do... Ponte do tem o Instagram do Forró de Salvador. O ano todo eu estou divulgando flyer de eventos de forró por lá. Salvador, São João na Bahia. Salvador tem mais de 40 escolas que ensinam forró o ano todo. Obviamente, quando chega nessa porta do São João aí, todo né? Mundo quer fazer aula de todo mundo quer fazer aula de forró e acaba estimulando o cenário. E eu acho incrível, só que a gente tem, de fato, a gente precisa de iniciativas públicas, não apenas no sentido de editais para botar o dinheiro, mas também no sentido de formar, né, esses artistas para estarem preparados para uma carreira. Né? Mas aí é um buraco muito mais embaixo e muito mais cultural, porque, por exemplo,
como é que a gente pode pensar um senhorzinho que trabalha na lavoura de segunda a sábado e que aprendeu a tocar uma sanfona de 8 baixos com o avô e que é semi-analfabeto, mal sabe escrever o próprio nome, como é que ele vai ter acesso a um edital? Né? Como é que ele vai ter acesso a esse tipo de política pública? Quem é que vai ter acesso a esse tipo de política pública? As mesmas 10 produtoras que fazem os mesmos eventos todos os anos, há 30 anos. Então, é muito complicado. Eu concordo totalmente com você. É extremamente complicado apenas abrir edital. Por quê? Para quem está sendo direcionado isso, né? E a gente tem que pensar nisso. A própria Lei Aldir Blanc foi um exemplo disso, que diversas cidades do interior devolveram dinheiro Exatamente. porque simplesmente não executaram aquilo. E não executaram não porque não sabiam fazer o que eles têm que fazer, que é tocar música. Sim. Entendeu? Coisas básicas, por exemplo, eu vi uma pergunta em uma dessas lives de edital da Aldir Blanc, a pessoa perguntando, e no Estado Civil eu boto o que é meu nome e tal? Pra gente parece até uma piada, mas a gente vive numa realidade que muitas pessoas não têm instrução básica. Exatamente. Mas são artistas fantásticos, então a gente tem que, os gestores públicos, tem que pensar a alternativa de englobar essas pessoas. Exatamente. E não vai ser lendo o edital burocrático que eu, que sou formado em Direito, tenho dificuldade de ler aquilo. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Parece até que produz para não fazer, né? Exato. Exatamente. Me recorda uma entrevista que Alcimar Monteiro me concedeu. Eu fiz uma pergunta já tocando na ferida essa questão de atrações de outros ritmos, nada contra outros ritmos, mas o São João é forró. E ele tocou, ele citou bem, porque o forró ele só tem espaço sazonal em junho. Ele tem um ano inteiro, 11 meses, para colocar quem quiser. Mas a praça prioriza o forró para o povo do interior. Inclusive, Alcimar Monteiro, que fez uma postagem nas redes sociais hoje declarando que Ele e Jorge de Altinho não vão tocar no São João de Caruaru. Lamentável. E ele largou doce bonito, né? Que ele falou, não houve nenhuma procura dos gestores de Caruaru com a minha produção para que a gente se apresentasse na cidade. E se hoje Caruaru é o que é por causa de Luiz Gonzaga, é por causa de Dominguinhos, de Alcimar Monteiro, de Elba Ramalho, de Geraldo Azevedo, dessa turma toda que fez acontecer o São João de Caruaru. Aí você vê, nada contra, como diz Antônio Forrozão, aí você vê a Loki, no Parque do Povo de Caruaru. Mas você vai ver a Loki no Réveillon da Prefeitura de Salvador, Sim. mas você não vai ver um forrozeiro No Réveillon. Você não vai ver a Loki tocando forró, você vai ver tocando Exatamente. Aí você vai ver no carnaval, até conseguem, através de edital, forrozeiros nos trios de forró, nos trios, né, durante o carnaval. Quando você vai ver, não tem ninguém acompanhando o trio. Agora eu vou fazer o papel de advogado do Satanás aqui. Lá vem. Mas os forrozeiros também, muitos, não digo todos, ganham dinheiro ali de São João e desaparecem também, né? O cara não atualiza nem a rede social. Quando passa São João, o cara vai embora e volta no ano seguinte. Mas o achezeiro não faz isso também, de certa forma, entendeu? É assim, não digo assim, desaparecer um ano, mas assim, agora terminou o carnaval, diversos artistas que eu entrei em contato até pra questão de saudade, foram pra Miami, vão passar 3 meses lá, só vão voltar justamente pro São João pra ganhar o dinheiro. Mas deixa eu te dizer, em Miami eles estão fazendo show. Sim, pode ser. Sim. Eles estão fazendo show. Eu só tô dizendo pra gente não condenar o forrozeiro que também tá tirando a folga dele ali, porque São João é um pau danado, né? Vamos lá, porque eu acompanho o cenário. Vamos lá, porque eu acompanho o cenário. E o que Gabriel tá falando, na verdade, não são forrozeiros. Os artistas que fazem isso são artistas oportunistas que desenvolvem... Montam uma banda de última hora. Montam uma banda para tocar no São João. Quando chega agosto, setembro, ele abandona o projeto do São João e monta uma banda para fazer o final do ano, que é o axé. Sim. E aí ele deixa o perfil do São João lá guardado para poder trabalhar o axé no verão. Tem vários leques ali que ele oferece em cada época. Ele usa o ritmo como se fosse uma roupa, né? E eu me recuso a acreditar que uma pessoa assim possa se denominar forrozeiro. Porque o forrozeiro de verdade, ele vai batalhar o forró o ano todo. Entendeu? Ele vai estar junto com a gente nessa luta. Sim. Junto com você, junto comigo, junto com o Gabriel. Entendeu? Eu não acredito que qualquer tipo de pessoa que olhe apenas para o próprio umbigo, ao invés de enxergar a coletividade e a necessidade de fortalecer o cenário,
possa se chamar de forrozeiro. Outra questão para a gente polemizar bastante aqui. Vamos gerar cortes. Vamos gerar corte. As prefeituras hoje, no passado, antes da tragédia sanitária, até 2019, cabiam mais as festas privadas, levarem o axé, o sertanejo, o arrocha e tal, para as suas grades. Hoje as prefeituras estão colocando as atrações mais caras possíveis nas festas. E geraram uma crise para as festas privadas que eram do axé e que agora estão vindo para o forró. E está tendo um descompasso de ritmo aí. Quem comprava ingresso de festa privada queria ver o sertanejo axé. E hoje está recebendo forró pela Caixa dos Peitos. Como é que vocês estão vendo essa movimentação aí? Rapaz, assim... Fala, forrozão. Eu acho de forma positiva... Deixa eu ver se eu entendi. Os prefeitos estão contratando, concorrendo diretamente com as festas de camisa. Sim. Eu acho de forma positiva, porque isso, de certa forma, atrai o público que vai ao interior, ver seus familiares, curtir o São João, à praça. E é como outro dia eu estava conversando com o Adelmário. O São João, ele não é só a festa. Sim. É o pipoqueiro, né? Sim. É aquele que vende o milho, que produz o licor. Então, o São João não é só uma festa sazonal ou que seja uma festa nordestina. Ela fomenta todo um mercado direto e indireto no nosso Nordeste, em especial a nossa Bahia. Né? Mas não está havendo inversão de lógica. Por exemplo, eu sempre elogiei, por exemplo, a cidade de Amargosa, que é uma cidade que você tem programação o dia inteiro. Uhum. Você tem um concurso de quadrilha de tarde, a gente estava até brincando sobre isso mais cedo. Você tem aqui o concurso de quadrilha de tarde, você tem a brincadeira junina ali e tal, uma banda menos expressiva mediaticamente, que toca ali durante o dia e tal. E tem município que é só o show, é só a grade, o cara não tem o que fazer durante o dia. Uhum. Ou vai dormir de ressaca, fica lá curtindo a ressaca sem nada, às vezes não tem infraestrutura de restaurante, de nada. Eu acho que os municípios poderiam pensar o São João de uma forma não só de entretenimento, como de cultura mesmo. Sim. Durante o dia você tem um espetáculo, alguma coisa, uma apresentação de coco, sabe? Tipo, alguma coisa de cultura nordestina ali presente. De sanfona para quem quer aprender. Eu acho que o grande problema que tem acontecido com relação a isso é porque muitas prefeituras têm aberto edital e terceirizado a realização das suas festas juninas para produtoras privadas. Perfeito. Isso tem acontecido muito. Então, o que acontece? Não é apenas o prefeito que decide quem é que vai tocar. A partir do momento que ele faz o edital e aí aquela empresa X e tal, é a empresa que vai botar os artistas que ela quer. Sim. Sim. Entendeu? E outra, eu toco nesse assunto toda vez que a gente conversa. A gente tem aqui na Bahia a lei da Zabumba. Né? É para inglês ver? Que é para inglês ver, mas ela precisa ser aplicada. Ela não foi sancionada ainda, né? Até a Não, última vez. Já foi sancionada? Ela foi. Não serve para nada. Porque tava discussão de pressionar para sancionar e tal. Não, é porque foram sugeridas alterações e uma das alterações que foi sugeridas era a quantidade mínima de artistas de forró tradicional dentro das grades de São João, o qual eu sou totalmente a favor. Prefeito, você quer contratar um Alok? Massa. Só que para cada cachê de Alok que você pague, você tem que pagar pelo menos o mesmo valor que você pagou para o Alok. Você tem que pagar para os artistas do seu município também. Perfeito. Entendeu? Quer contratar Léo Santana, Xande, etc. São excelentes artistas, cada um dentro do seu nicho, são excelentes e competentes no que fazem, mas quer gastar dinheiro com outros gêneros que não são forró, beleza, mas direcione a mesma verba para o forró também. Mas é o que o Gabriel está falando, o problema é essa lei para inglês ver. A gente está falando de um contexto, gente, que as prefeituras não pagam ECAD nas festas de São João. Entendeu? Então, tipo, já começa daí que nunca pagaram, não pagam e tem processo correndo na justiça aí há anos, entendeu? O Ministério Público faz aquele ministério, diz que vai cancelar o São João, no final todo mundo se adequa, assina os termos de ajustamento de conduta. Eu só acho importante
Só é importante que os prefeitos, secretários de cultura, secretárias de cultura tenham noção que a Espírito Preto está falando. Por mais que eles terceirizam jogar numa produtora, eles têm que ter consciência que eles são gestores culturais. Exatamente. E eles têm uma responsabilidade ali de preservar a cultura nordestina através da sua maior festa, que é o São João. Então eles não podem se eximir. Foi até a tema da coluna que eu escrevi, né, para o São João na Bahia, que eu entendo a logística de traz alguém para atrair público, porque é o que o Antônio acabou de falar, que tipo, a festa de São João movimenta um dinheiro ali, então muitas pessoas decidem que vai a partir de atração. Vai ter tal pessoa, então vamos aqui para esse ano aqui. E muitas vezes as pessoas não tocam forró, né, porque não estão, os forrozeiros não estão nos tops hits atualmente. Mas eu entendo conciliar isso, mas você não pode se eximir da sua responsabilidade de promover a cultura. Porque senão vai chegar um momento que só isso aí e acabou a cultura nordestina no São João, entendeu? Isso. Ainda tem outra questão, que o último São João, nós vimos muito nas cidades do interior. As bandas que tocavam, inclusive bandas que não eram de forró, do ritmo nordestino, tocando música de TikTok. Né? Levantou muita polêmica. Esse é um problema grave, não é só no forró. Infelizmente. A gente viu aí o exemplo no carnaval, mas como o meu estudo é forró e etc, eu vou... Mas esse não é um problema exclusivo do forró. É um problema de idiotização da sociedade. É da indústria fonográfica mesmo, é musical. Eu vi uma entrevista de Rick Bonadinho falando isso justamente, que hoje você pensa uma música para 30 segundos ali pro corte do TikTok. Até porque tem que ter o refrão. Então são músicas que vão ser esquecidas ali daqui a 3 meses, 4 meses, mas... Qual foi a música do carnaval mesmo? Qual foi a música do carnaval mesmo? Zona de Perigo. Você lembrou? Que bacana, mas antes disso foram quantos segundos aí, produção, até ele lembrar? Alguns. Tá entendendo? Mas em contrapartida, né, Gabriel? Teve a música do nosso Gonzagão, que foi segundo... Rapaz, foi a segunda música mais executada do verão, foi O Cheiro da Carolina. Pois é, exatamente. Com o Poderoso Chefão, né, Luiz? Por isso que eu escrevi aquele negócio lá, que você ainda não leu, mas entra lá no site São João da Bahia pra ver a coluna Forró Sound. Mais uma polêmica. Pois é, mas e os meninos hoje não sabem que essa música, o intérprete principal foi Luiz Gonzaga. Sim. Né? Eles acham que é Luiz Poderoso Chefão, que é uma coisa, que é uma novidade. E também é outro movimento que está ocorrendo muito no TikTok, né? Você pegar uma música antiga, fazer uma remixagem ali, e ninguém faz ideia da música. Não necessariamente precisa ter a remixagem, porque Luiz Caldas, né, viralizou com uma versão original de A de Amor, né, também. Luiz Caldas, que inclusive tem um excelente trabalho de forró. Muito bom. E ele, sim, eu considero ele forrozeiro. Ano passado, eu fui no São João de Irecê, sim, que é um São João muito de grandes proporções aqui no estado. E acredite, eu sou fã de forró, sou apaixonado por forró. O melhor show que eu vi no São João do ano passado foi de Luiz Caldas. Eu boto fé. Vocês sabiam que Luiz Gonzaga gravou uma música de Luiz Caldas? Sabia. Você sabia, eu acho que foi porque eu te contei. É possível. Pois é, Luiz Caldas teve uma música, não sei, O Cheiro da Morena, alguma coisa, que é uma pegada de carimbó e já é ali no finalzinho, né, 87, 88, Luiz Gonzaga gravou Luiz Caldas. Você chamou a atenção no início do programa, uma coisa interessante, que falta financiamento público pro forró. Sim. Nesses eventos que a gente vai, de fora, forró raiz, não sei o que, a gente ouve muita choradeira. A gente ouve mais choradeira do que proposta. Diga-se de passagem. Muito mimimi e pouca proposta. Mas, uma coisa faz sentido, quando você faz a cobrança do financiamento público. Um exemplo bem sucedido disso é o próprio Forró no Parque. Sim. O nosso saudoso Zelito Miranda, que ele tem financiamento público. E é sucesso de público e mídia. E então, que Zelito, né, esteja bem onde estiver, movimentava o forró o ano todo. Pronto. Sim, então é isso que eu queria saber. Será que é possível que tenhamos mais forrós no parque? Caso amplie-se aí o orçamento, a gente tem eventos que levem, porque a grande queixa do forró, que tem na iniciativa privada, acho que você discorreu muito bem disso, que é preciso estímulo, primeiro no público, para que depois ele alcance uma notoriedade que venha a lotar os espaços privados, é que o forrozeiro não bebe. Não bebe, vai lá, o forrozeiro de escola de dança, vai lá com a garrafinha de água, fica tomando 2 dedos por hora. Bebe água na torneira do banheiro. Hidratadinha e tal.
Mas o Forró no Parque mostra justamente essa questão. As pessoas vão pro Pelourinho, vai gente de todas as idades, 11 vai o horas da tiozão que não manhã, dança, num sol da... o tiozão que não dança, que fica ali sentado comendo água. Curte criança, adulto, idoso, não tem confusão. Programação da família, né? Vai o dançarino, que fica lá rodando o dia todo, vai o tiozão que fica lá sentado tomando uma, e vai menino, vai Quem é velho, você no forró? Quem é você Quem é no você forró? Dá no pra fazer um quadro lá. É... Né? Então, eu acho que é possível que melhore, né? O projeto do Particulino à Beira-Mar está aguardando ansiosamente um edital para isso. Já inscrevi, inclusive, antes do período pandêmico, porque o Particulino à Beira-Mar surgiu assim, né? A gente fazia forró em espaços públicos, a gente botava Não tinha apoio da grande mídia. Nunca tivemos. A única mídia que sempre nos apoiou foi um site aí, um tal de São João na Bahia, não sei se vocês conhecem. É bom. É bom, né? O Post também já divulgou. Mas... Já divulgou bastante. Esse é o maior concorrente, Gabriel ia lá, fazia os vídeos, incentivava, divulgava, né? Fez muitos contatos pra gente, mas é impressionante e, de fato, eu sempre me perguntei assim, o que é que nós estamos fazendo de errado? Porque sempre trabalhamos muito. E chegou num ponto que a minha carreira como DJ deslanchou, né? O Forró Sound, né? Crescemos. Fomos os primeiros DJs de forró a serem aprovados no edital. Nos apresentamos no São João, no Pelourinho, ano passado, né? Eu sou a primeira DJ de forró da Bahia a tocar em festas grandes, como foi ano passado o Arraiá do Biergarten, ano passado Forró da ABB, esse ano Forró da ABB novamente. Toquei no Festival de Fazer um Mucugê. vale aí de 500 conto aí. Tá entendendo? Vamos agilizar isso. Deixa o programa acabar que a gente toma um cafezinho ali. E aí, quando a gente chega nos lugares, que seja um vereador e bate lá na porta do vereador, eu tô com um projeto aqui, vereador, que tem 500 pessoas indo pra praça para poder dançar forró. Eu só tô pedindo 2 banheiros químicos. E não consegue. Nunca conseguimos, sabe? Então isso desestimula. As pessoas chegam e falam, poxa, Preta, e aí eu botava uma caixinha lá, botava o Pix, dava o quê? R$70, 400 pessoas, dava a caixinha de R$70, R$100. Que hoje em dia não paga nem o Uber e nem o lanche, né? E isso desestimulou muito a gente. Então, assim, existem iniciativas. A gente desistiu, mas tem outras pessoas, do forró estilizado principalmente, que continuam fazendo esses encontros em espaços públicos, né? O Forró no Parque é muito guerreiro, não só graças ao trabalho de Zelito, mas também devemos dar os louros a Thelma Miranda, a produtora, né? Não apenas esposa, companheira de Zelito a vida inteira, mas... Nesse aspecto, muito menos esposa. Muito... 90% produtora. Exatamente. E o trabalho dela ali, chegando, articulando, né? Estivemos, né, no Fórum Forró de Raiz na Bahia, ela batendo a tecla. Não, nós temos o Forró no Parque porque nós trabalhamos por isso. Então, assim, tem que ter esse incentivo. E tem artistas aguardando por isso, né? Temos artistas que precisam da formação para poder se enquadrar nesses editais, mas tem também uma parcela de artistas que está só esperando a oportunidade para a gente ir. Isso é importante, Preta, porque muita gente de fora que não sabe a realidade olha achando, mas não corre atrás... Vai estar querendo, tá esperando cair no colo, e não é nada disso. Exatamente. É porque a gente se sente, toda vez que eu vou mostrar um projeto, alguma coisa do espetáculo, eu sinto como se estivesse pedindo alguma coisa, como se estivesse mendigando ali. E não é. Eu estou mostrando um projeto cultural que vai dar retorno para o Estado ali. Não é uma coisa desorganizada, uma coisa que eu sentei, fiz um projeto bonitinho e tal. Então as pessoas olham pra gente como, vem mais um maluco aí que não tem nada concreto aqui e só tá querendo dinheiro. Isso é um problema. Né? Minha primeira formação é artes cênicas. Eu sou formada em artes cênicas pela Federal de Goiás. E uma das razões pela qual eu desisti do teatro e eu queria fazer teatro musical e desisti do teatro musical e fui diretamente para a música é porque, infelizmente, a música ainda consegue ter uma valorização maior do que o teatro. Sem dúvida. Né? Mas isso é geral em todas as artes. Música, dança, teatro. Esse ano não vai ter Viva a Dança, que é um festival incrível, que aconteceu por mais de 10 anos. Muito tempo. Mais de 20 anos.
E esse ano não vai ter o Festival Viva Dança, que seria agora esse mês de abril todo, né? Que é para celebrar com o Dia Internacional da Dança. Né? Exatamente. Então, assim, a gente viveu esse desmonte cultural nos últimos 6 anos, desde o golpe, né? Estamos agora engatinhando, né, numa reconstrução do Ministério da Cultura, né? Vem Foi aí semana passada. Aldir Blanc 2 Vem aí Aldir Paulo Blanc. Gustavo, Exatamente. Né? Mas a gente ainda tem um longo trabalho. E o nosso principal inimigo é o fato de que o brasileiro não valoriza a cultura, não paga para ver cultura. Uma das grandes injustiças que há é contra a Lei Rouanet. Sim. Exatamente. A Lei Rouanet tem um defeito grave, que é justamente esse entrave burocrático, que aí vira um darwinismo cultural muito grande. Os mais aptos sobrevivem, os menos morrem na praia. Né? E é por isso que as pessoas reclamam, mas quem ganha, quem tá ganhando dinheiro é quem não precisa e tal. Mas justamente que é quem tá preparado para cumprir todos os pré-requisitos ali de uma lei real público. Não tem. Não tem um centavo. É mais uma dessas falácias políticas brasileiras que as pessoas caem em fake news sem nunca parar para ver do que é. Exatamente. Assim como ocorre com a lei de cotas, assim como ocorre com diversas outras questões aí, que as pessoas nunca pararam para ler, para estudar e não sabem como é que é feita a Lei Rouanet. Acha que o governo vai pegar ali, vai dar 5 milhões e toma aqui fazer seu projeto. Tá tirando da educação, tá tirando... As crianças estão com fome porque tá dando dinheiro ali para fazer alguma coisa, entendeu? Não é isso, né, gente? Pelo contrário, a cultura, ela não faz ninguém passar fome, ela tira a fome de um bocado de gente. Sem dúvida. A gente falou semana passada aqui no podcast com França, do Mastruz, ex-Mastruz, ele me disse que a banda dele é responsável pelo sustento de 40 famílias. Imagine 40 famílias, uma única banda de forró. A gente viu isso na pandemia, né? 40 famílias. A gente viu um cenário devastador de gente vendendo instrumento para trocar por um saco de pão. Você tinha esses dados todos, né? Na época que a gente conversou. Mas olha, o papo tá bom. Mas a gente vai voltar aqui. Eu acho que essa roda de conversa devia ser, dos colunistas do São João da Bahia, devia ser uma vez por mês, pelo menos. Tá o convite aqui feito. É bom. Se vocês quiserem voltar. Porque assunto não falta, né? Com certeza. Falamos de política, de incentivo. E muita coisa a ser falada ainda. Afinal de contas, a cultura, ela tá diretamente ligada à política, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso que você falou, Preto, eu acho que a gente está estourado no tempo aqui, Gabriel, mas só um ponto, talvez para o próximo encontro, que é isso de como a gente não consome cultura. Eu vim para aqui hoje pensando isso, como nós mesmos devemos fazer uma autocrítica do que a gente consome de cultura. Porque às vezes a gente reclama que, mas o público não vem assistir a gente e você vai assistir outros colegas, vai assistir outras manifestações culturais, vai no museu, entendeu? O que é que a gente consome? A gente precisa ter essa autocrítica também, né? Porque senão não adianta ficar reclamando. E vou lhe dar um exemplo claro do que é isso que você está falando. Quando a gente ia no antigo Coliseu do Forró e por último no nome? Gibão de Couro. Sim. Meu amigo Jânio fazia lá um herói da resistência do forró. Aí o Coliseu, a gente brincava que tinha mais participações do que shows, de verdade. Sim. Aí cada artista que ia fazendo sua participação, pegava sua sanfona, botava nas costas e ia embora para casa. E o último que ficava não tocava para ninguém, nem pro cliente que ia embora. Imagine que absurdo, né? E esse aí é uma temática que eu acho que a gente pode entrar isso mais para frente, fazer uma roda de conversa disso. E a outra é como a gente tem uma elite tacanha no nosso país que não consome cultura. Uma elite financeira, que nem é uma elite cultural, assim, porque de cultura eles têm muito pouco, que não consome cultura. E aí quando vão para fora, vão para Miami, vão para Disney, vão para Gramado, consomem lá aqueles enlatados, né? Vai lá, a pessoa vai pro teatro, nunca foi no teatro aqui em Salvador, nunca foi para um show de música, mas quando chega, vai para Buenos Aires, tira a foto lá com o cara dançando tango e tal, aqui tem os forrozeiros dançando, não admira nada. Pô, o forró é muito mais bonito que o tango, rapaz, fica aqui a crítica, o corte aí. Então, cabe também essa discussão de como a gente tem uma elite tacanha que, a elite sempre teve a financeira de financiar as artes, nos mecenas e tudo mais, e aqui a gente tem uma elite no Brasil, em Salvador também, que não consome arte. Mas não o maior defeito da cultura é que ela liberta. Sim. Então, não é de interesse. Mas eu vou dizer uma coisa, eu ainda sou muito perseverante, né? Apesar de todos os problemas que nós colocamos à mesa aqui, eu ainda acredito que a gente ainda vai dar uma virada, né? O forró vai ter como diz o avô de João pra João na pressa, no final tudo dá certo, meu filho. Se não deu certo é porque não é o final ainda. Então, isso é verdade. Vamos lá, minha gente. Em 2019 eu cheguei a me perguntar se aquilo era realmente verdade. No aniversário do Forró do Talco,
Sim. O Flávio José estava aqui tocando em pleno novembro, no mês de novembro, em Salvador. Você se beliscou, hein? Quem imaginava Flávio José tocando em Salvador fora da No época? período junino, numa festa privada. Com certeza. Né? É verdade, eu tava lá. Quando eu digo que o Forró do Talco é o nosso grande guerreiro aqui do Forró de Salvador. Vai nosso abraço aqui para João Miranda, João Miranda. herói da resistência. Gente, obrigado, marca aí um joinha, encaminha esse link aí pra galera, vai ter corte, um cara de corte aqui, daquele jeito, profissionalmente aí. Vai ser um facão. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, meninos e menina. Muito obrigada, muito obrigada. Valeu!